Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de cada dia da semana. Tem uma questão no livro de Gênesis que sempre despertou a curiosidade de todos os crentes que eu já conheci, especialmente daqueles que eu pastoreei, porque eles me perguntavam e eu tinha que responder. Afinal de contas, Deus já sabia que o homem iria pecar, pegar aquele fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal? Sim, Deus sabia. Então, me perguntava, pastor, se Deus já sabia que o homem ia pecar, ia perder o paraíso, ia ser expulso da presença de Deus, por que cargas d'água ele pôs aquela bendita árvore ali? Era só não ter posto, me diziam os crentes, que não teria problema, estaríamos todos no paraíso, seria uma bênção, não tinha como Adão desobedecer, não tinha como a serpente enganar Eva e tudo estaria ótimo. Olha, esse raciocínio tem a sua força e lógica, não é verdade? Então, você saberia dizer por que foi que Deus, sabendo o que ia acontecer, mesmo assim, pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Jardim do Éden, para que tudo acontecesse como aconteceu? E aí Jesus teve que vir, morrer na cruz, sofrer adoidado, ter que construir a igreja, da qual eu e você fazemos parte, conhecendo os nossos problemas e defeitos, né? E uma multidão incontável de pessoas marchando para o inferno porque rejeitam a mensagem do Evangelho. Sem aquela árvore, nada disso teria sido necessário e todos estariam com Deus. Ou não é bem assim? Hoje você vai ter o privilégio raríssimo de ouvir e participar de um debate a respeito desse tema com dois teólogos de primeira grandeza aqui, porque está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só. Você sabe, ele é produzido pela Rede Internacional de Televisão e a transmissão da RIT alcança o continente europeu, a América do Norte, a Central e também a do Sul. Todas essas nações estão envolvidas pelos sinais de satélites da RIT. E a todos os telespectadores, as nossas boas-vindas. O tema de hoje é profundamente teológico e eu tenho certeza que muita gente quer ouvir as ponderações dos nossos convidados. E eles são o bispo José Hildo Melo, que preside a Igreja Metodista Livre em termos nacionais, além de ser professor do Seminário Teológico da sua denominação. Bispo José Hildo, muito obrigado pela sua presença. Deus o abençoe. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Além de presidir a Igreja Metodista Livre e dar aula na Faculdade Teológica, o senhor também é pastor de igreja local, não é? Sim, atualmente estou pastoreando a Igreja Metodista Livre, que se encontra no bairro de Mirandópolis, ali próximo à Praça da Árvore, na Rua das Rosas, número 445. Muito obrigado. Do outro lado, o reverendo Leandro Antônio de Lima, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor do Seminário José Manuel da Conceição, além de escritor e autor de uma teologia sistemática em português, fato raríssimo. Reverendo Leandro, obrigado por ter voltado. Deus o abençoe. Sentimos sua falta. Obrigado, é um prazer estar aqui outra vez. O senhor, além de tudo que eu falei, também pastoreia uma igreja local, né? Claro, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, fica na rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez 289, bem próximo ao Largo 13 de Maio. Lá na Zona Sul. Na Zona Sul. Muito bem, muito obrigado pela sua presença. Bom, nós vamos discutir hoje por que Deus pôs a árvore no jardim se ele sabia de antemão que o homem ia pecar. A nossa repórter continua adoentada, não temos então a matéria que normalmente nós apresentamos na abertura do programa. Então, no lugar da matéria, eu vou colocar a opinião de 2 ou 3 internautas
e em seguida vamos ouvir o que tem a dizer os nossos convidados de honra hoje. Marisa Guimarães Lima, ela mora em Magé, no estado do Rio de Janeiro. Na verdade, é um tema bastante intrigante, porém acredito que Deus nos quer livres, inclusive para decidirmos entre o bem e o mal. Como poderia Deus nos dar liberdade se nos condicionasse a uma decisão sua? Ter o poder de decidir sobre os caminhos e rumos que devemos tomar de nossa vida mostra claramente o grande amor de Deus para com seus filhos, deixando-nos livres para decidirmos nossas caminhadas terrenas. Pagando o preço, é claro, assim como Davi. Mas seu amor incondicional nos proporciona a oportunidade de nos arrependermos e demonstrarmos a Ele um coração contrito, que o alcança e nos perdoa, dando-nos uma nova oportunidade. O nosso Deus é simplesmente maravilhoso. Aleluia. Olha, eu acho que é a primeira vez que eu vejo alguém dizer aleluia no contexto da descrição da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? É muito difícil. Normalmente a gente lamenta o que aconteceu lá e por que Deus pôs a árvore lá. O Álvaro de Aracaju, em Sergipe. A paz seja com todos. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden para dar a Adão e Eva uma escolha, obedecer ou não a ele. Isto é, o livre-arbítrio. Deus criou Adão e Eva para serem livres, para serem seres livres, capazes de tomar decisões, capazes de escolher entre o bem e o mal. Para que Adão e Eva fossem verdadeiramente livres, deveriam ter uma escolha. Através da fé em Cristo, podemos ser libertos das consequências do pecado e livres do próprio pecado. Então, que possamos ecoar as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, já que foi falado aqui em livre-arbítrio, etc., vamos começar com o bispo José Hildo Melo, que preside uma igreja que, pelo menos, em tese, é arminiana. É, né? Sim, é arminiana. Muito bom. Ele preside a Igreja Metodista Livre. Bispo José Hildo Melo, por que Deus pôs a árvore no jardim se ele sabia de antemão que o homem ia pecar? Bom, Deus tem um plano. E nesse plano dele, ele decidiu criar seres humanos à sua imagem e à sua semelhança. Criar seres humanos à imagem e semelhança implica em conceder a eles inteligência, em conceder a eles também liberdade e também espaço para o exercício dessa mesma liberdade. Porque o que Deus busca, no final das contas, é realmente relacionamento autêntico e vivo. Muitos reclamam, né? Por que Deus colocou a árvore? Por que Deus deu essa liberdade? Por que Deus não fechou as portas para a possibilidade do mal? Certamente Deus não é o criador do mal, mas por que Ele não fechou as portas para a possibilidade do mal? Porque lá estava a árvore, porque lá estava a possibilidade de Adão e Eva comerem do fruto, desobedecerem a Deus e abrirem portas para a entrada do mal no mundo. A questão passa por esse propósito de Deus, que Ele busca alguma coisa verdadeira, relacionamento vivo, cheio de amor, de significado. Porque se Deus quisesse, certamente Ele poderia ter criado um mundo perfeito para funcionar harmoniosamente, de acordo com suas determinações, seus preceitos, seus desígnios. Seríamos como que robôs, autômatos, programados com chips para funcionar e responder a cada uma das vontades divinas. Mas, afinal de contas, as expressões de amor não seriam autênticas, genuínas, seriam sem graça. No mundo de robôs, né, assim como uma menina que recebe uma boneca pode ficar encantada de ver essa boneca dizendo eu te amo mamãe, eu te amo mamãe, logo ela vai perceber a artificialidade dessas expressões de amor. O que Deus busca é alguma coisa muito viva. Então, para isso Ele criou seres livres e colocou o homem com espaço para o exercício da sua liberdade. Você pode comer de tudo, de todas as árvores. Olha só o espaço aberto para exercício de sua liberdade, mas também tem responsabilidade. E a liberdade também tem seus limites. Tá? O próprio Deus, que é o ser livre por excelência, a gente sabe que Ele é livre, mas Ele tem limites na sua própria liberdade. No sentido de que Deus não pode mentir, porque isso violaria o seu próprio caráter. Ele não pode ser injusto.
Então temos ali todos os frutos possíveis, mas também temos uma árvore colocada no meio, e é muito curioso que ela esteja no meio do jardim, né? Ela não é para passar desapercebida, é uma prova, essa árvore é uma verdadeira prova de lealdade, de fidelidade, que Deus, eu acredito que nós seres humanos estamos aqui passando por uma verdadeira prova, estamos sendo experimentados. O que Deus quer acima de tudo é ser amado sobre todas as coisas, mas Ele não quer ser amado sem rival. Existem todas essas coisas que concorrem com o amor de Deus, esses falsos deuses, ou os objetos de idolatria do ser humano. Então, ali no jardim, temos uma serpente, ali no jardim temos uma árvore, ali no jardim temos uma voz dissoante, temos uma concorrência, tem todo um drama de vida, onde o homem também parece se sentir muito à vontade, muito sozinho, ele não está debaixo de uma marcação cerrada de Deus. É muito curioso observar isso, porque Deus concede liberdade, mas também concede espaço para o exercício dessa liberdade. Não há um constrangimento, não há um olhar. Deus parecia estar ausente. O homem se sentiu muito à vontade no diálogo com a serpente, aquela árvore, e de repente é seduzido, né? E ele cai. Mas há uma segunda árvore que vai vir. Depois o senhor fala. O senhor pregou sobre isso domingo? Eu preguei domingo sobre isso, eu achei muito curioso. Eu sabia. Eu estava vendo, isso aí é sermão. Você participa do programa pelo telefone ou pelo site 0 operadora 11 3337 5886 ou www.vejamsó.com.br. Mande seu comentário, vote na enquete, você pode ganhar prêmios. Hoje é o dia do prêmio mais especial de todos. Daqui a pouco você fica sabendo se ainda não sabe qual é. Vamos ao reverendo Leandro Antônio de Lima, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, professor do seminário José Manuel da Conceição, escritor, autor de uma teologia sistemática, entre outras coisas. Faço a mesma pergunta para o senhor, reverendo. Deus sabia que o homem ia pecar e mesmo assim pôs a árvore lá. Por quê? Além do que o bispo já falou a respeito da importância da liberdade do ser humano, e esse é um dos pontos interessantes que tanto o calvinismo quanto o arminianismo, eles concordam, quer dizer, Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Nós diferenciamos depois os filhos de Adão e Eva, aí nós, os calvinistas, os reformados, nós entendemos que esses não têm mais livre-arbítrio, porque eles já nascem corrompidos pelo pecado. Portanto, eles não vão conseguir escolher nada contrário à sua natureza. Embora sejam livres para agir, continuam, não são robôs, não são programados, eles têm liberdade, mas não têm aquilo que os teólogos chamam de livre-arbítrio, seria a capacidade de agir contra a sua própria natureza, uma vez que nascem de Adão e Eva já caídos, já pecadores, então daí para frente não tem mais. A diferença entre o calvinismo e o arminianismo é que o arminianismo sustenta que até hoje tudo normal, tem livre-arbítrio, e nós entendemos que Adão e Eva tiveram livre-arbítrio porque eles, sendo bons, sendo puros, sendo santos, tinham a possibilidade de escolher algo conforme a sua natureza, no caso, obedecer a Deus, ou contra a sua natureza, no caso, desobedecer a Deus. E como de fato, eles desobedeceram. E Deus não foi pego de surpresa, até porque se Deus fosse pego de surpresa pela desobediência de Adão e Eva, alguma coisa estava errada com o próprio Deus, né? Ele estaria sendo limitado de conhecimento. Algumas teologias hoje em dia até falam isso, que Deus não conhece o futuro, que Deus não sabe o que vai acontecer amanhã, que Deus está improvisando, fazendo malabarismos com os elementos, com os atos, com os fatos. Mas a interpretação tradicional da Bíblia, quer do arminianismo, quer do calvinismo, entende que Deus conhece o futuro, Deus sabe o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, daqui 1 milhão de anos, o tempo todo. Então Deus sabia, sim, que o ser humano ia pecar. Mesmo assim, ele colocou a árvore lá. E nós concordamos com esse aspecto de que isso privilegiava a liberdade, o livre-arbítrio de Adão e Eva. Mas vamos um pouco além, por entendermos que também há um propósito de Deus. Não é tão somente cruzar os braços, virar as costas e deixar o que vocês decidirem para mim está bom. Há mais do que isso. Há um propósito de Deus em que Ele possa revelar
através da própria queda do ser humano, do pecado, do mal, de tudo isso que você relatou aqui no início, das tragédias, tudo isso que é oriundo, é desenvolvimento do pecado, Deus também está revelando o seu plano, o seu propósito. Se eu fosse resumir numa palavra só, eu diria assim, que Deus permitiu, Deus colocou a árvore no jardim e permitiu que Adão e Eva caíssem, porque se ele não quisesse, ele não deixava. Não, vocês não vão pecar, vocês não vão cair, ponto final. Não, ele permitiu, não foi o autor do pecado deles, mas permitiu que eles pecassem, porque aquele pecado, porque aquele ato, por mais terrível que fosse, por mais desolador que fosse, contribuiria para a glória dele, para a glória de Deus, mesmo isso. Então, aí entra a noção da soberania de Deus que nós defendemos. E como é que Deus mostra a sua glória, mesmo permitindo a queda, mesmo permitindo o pecado? Mostrando que Ele sabe exatamente como lidar com isso. Mostrando que Ele pode usar mesmo isso, que é ruim, que é mal, para propósitos bons. Aquilo que José disse aos seus irmãos no Egito: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Então, na soberania de Deus, Ele é capaz de fazer com que um ato tão terrível, tão mau quanto o primeiro pecado, por final, contribua para a glória dEle, transformando isso em bem. Amém. Daqui a pouco a gente vai aprofundar tudo isso e você vai me ajudar a apertar os dois teólogos que aqui estão. Hugo Kajihara, de Londrina, no Paraná. Paz e graça. Hoje um tema edificador. Se for para questionar, eu questionaria não a árvore, mas a serpente. Tá certo. Por que Deus deixou um ser tão traiçoeiro e mentiroso, cheio de malícia, e que levou Adão e Eva a desobedecer à vontade de Deus? Hoje vivemos as mesmas coisas. Perguntei a Deus como viver num mundo tão cheio de pecado. O Senhor me respondeu: tudo está aí. Quem decide se vai comer ou não desses frutos é você. Depois a gente vai ter que questionar a figura da serpente também. O que ela estava fazendo no paraíso? Thaís e Pinto de Carvalho, de Muritiba, na Bahia. Paz, Senhor, Deus nos deu o direito de conhecer de tudo, até mesmo o pecado. Jesus conheceu o pecado, porém não pecou. Saulo de Freitas, de Boituva, em São Paulo. Olá, paz e graça. Sim, foi ruim, mas se não fosse o pecado de Eva e Adão, nós também não existiríamos. Seriam só os dois. Opa! Aê, Saulo, será que é isso mesmo? A raça humana é resultado da queda ou ela existiria mesmo sem a queda? Nós vamos conversar sobre isso já já. Muito bem. Vamos lá, reverendo Leandro. O Saulo de Freitas, lá de Boituva, no interior de São Paulo, ele diz que foi ruim a árvore estar lá, mas se não fosse o pecado de Eva, nós também não existiríamos. Ficariam só os dois, Adão e Eva lá. Está correta essa afirmação? Não está, porque antes de Adão e Eva pecarem, antes de eles comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus já havia dito para eles que eles iam ter filhos, que eles iam multiplicar-se, encher a terra, e Deus abençoou isso. Portanto, o relacionamento afetivo, o casamento, né, o próprio relacionamento sexual no casamento, e que por sua vez traz filhos, é uma das bênçãos da criação pré-queda. Ele disse que eles iam poder dominar sobre a terra, sobre os animais, sobre todas as coisas, e também iam poder multiplicar-se. Então, teriam filhos normalmente, só que não nasceriam caídos, não nasceriam corrompidos pelo mal, não herdariam o pecado. Essa é a única diferença que há. Tá, muito bem. O senhor concorda, bispo? Plenamente. Então tá, então explica para nós, bispo, uma fala do senhor no bloco anterior. O senhor falou o seguinte, que a árvore representava uma porta aberta para a liberdade, inclusive para a ocorrência do mal, tanto é que o mal estava no nome da árvore, né? Árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal. Tá. E que Deus não podia fechar a porta. Por que Deus não podia fechar a porta no Jardim do Éden se ele vai fechar na Nova Jerusalém? Lá não tem mal, tem? Não, lá não tem mal. Então, bom, ué.
pelo menos os que vão para a Nova Jerusalém, passaram por esse período de prova. Digamos que foram experimentados, foram provados, né? Provados aqui neste mundo, abraçaram a causa. Então eles encontram muita força, muita graça em Deus. Então eu acho que esse período de prova já passou. Então ele tem a ver com esse nosso momento, essa nossa vida, essa nossa existência. No porvir estarão com Cristo os que são seus, estarão com Cristo os redimidos, os lavados e aqueles que de alguma maneira, né, provaram a sua fé, o seu amor a Deus sobre todas as coisas, né? E eu vejo que a questão da árvore é que se Deus dá a liberdade para o homem, Deus tem que também dar para ele. Você não pode ser só livre para fazer o bem. Quem é livre para fazer o bem, também tem que ser livre para fazer o mal. Ou seja, não posso ser livre apenas numa direção. Eu tenho que ser livre totalmente. No céu, na Nova Jerusalém, enfim, no estado eterno, nós não seremos livres? Eu acredito que seremos livres. E se seremos livres, nós seremos livres para fazer o mal? Mas já teríamos vencido esse período, já teríamos sido pessoas que já encontram uma graça e uma força em Deus para fazerem uso da sua liberdade para o bem. Então a árvore era uma prova da qual todos nós temos que fazer parte. Não foi só Adão, nós também. Nós também, num certo sentido, todos nós temos que vencer essa prova para ir para Nova Jerusalém. Num certo sentido, sim. Bom, mas aí eu posso explicar uma coisinha melhor. É melhor explicar porque eu vou passar a bola aqui para o calvinista. Tem que explicar porque a salvação não é por mérito próprio. Então, a gente tem que entender isso melhor, né? Então explica. Até estava dizendo lá que é muito curioso ver o plano de Deus, esse projeto de Deus. Eu concordo com o reverendo quando ele disse que Deus tem um plano, inclusive, de ser glorificado através disso. Se aquela árvore é a árvore que revela o conhecimento do mal, mas também revela o conhecimento do bem. O bem vai se revelar, vai se mostrar a partir de então. O bem vai se tornar muito mais forte para a glória de Deus. A gente vê o seguinte, o primeiro Adão, o apóstolo Paulo usa muito essa figura do primeiro Adão e do segundo Adão, fazendo uma referência a Cristo. E traça-se assim um paralelo entre se pelo primeiro Adão, diante de uma árvore, entrou o pecado no mundo, vai ser através do segundo Adão, num madeiro, árvore, né? Num madeiro, que vai reverter esse mal. Esse mal vai ser revertido ali na cruz do Calvário. É muito curioso que na cruz do Calvário também é num jardim. Diz lá João capítulo 19, se não me engano, que é um jardim. Ele faz essa referência a um jardim de propósito. E temos dois ladrões no jardim do Éden, roubando o fruto proibido. Temos dois ladrões ao lado de Cristo na cruz. A cruz está no meio do jardim do Gólgota. E aquela árvore do conhecimento do bem e do mal está no meio, né? Pela desobediência de Adão, entrou o pecado no mundo. Pela obediência do segundo Adão, do Cristo, entra a bênção. E se Adão é expulso do paraíso em consequência do seu pecado, vai ser dito para um ladrão na cruz, ao lado da cruz, que porque ele come desse fruto que é Cristo, o pão vivo que desceu do céu, porque ele bebe desta fé que está ali, vai ser dito para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Então a gente vê como Deus, na cruz a gente tem a revelação do mal da humanidade, que o homem é capaz de fazer, e a revelação da bondade, do amor, da compaixão de Deus, do que Cristo é capaz de fazer. E a maldição ali é cancelada. Então é pela obediência deste Cristo, deste homem, que nós temos acesso, pela fé, a esta graça. Só para concluir seu raciocínio, que eu quero ouvir o reverendo Leandro, qual é a prova que nós temos que passar se Cristo já passou? Bom, é pela graça de Cristo, porque Ele nos abre a porta que nós temos acesso a essa fé. Agora, uma vez dentro desta graça, né, nós agora somos chamados para recuperarmos, sermos restaurados à imagem e semelhança de Cristo, para
caminharmos nas boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então Deus nos capacita. Deus nos pede agora que sejamos santos, assim como santo é o Pai. Mas Ele não nos pede e nos deixa sós. Ele nos capacita, Ele nos dá o seu Espírito. Ele bota dentro de nós a sua força. Né? Temos o seu Espírito para andar nos seus mandamentos. E aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. E guarda porque Cristo habita em nós. E a vida cristã é uma vida vivida na plenitude do Espírito. De modo que os frutos do cristão são frutos do Espírito. São frutos dessa graça. Propiciados por esse universo da graça, essa porta aberta que Cristo abriu para nós no Gólgota. Né? O senhor é bom, mas eu acho que o Leandro vai pegar. Como eu disse no início, eu acho que no assunto de hoje, calvinistas e arminianos concordam na maior parte, já que nós estamos falando de algo que é antes da queda, né? O que diferencia muito é depois da queda. Mas agora ele tocou nesse aspecto, né? A nossa responsabilidade diante da árvore. Olha, eu entendo que quem passa no teste é Cristo. Adão reprovou no teste, como o bispo disse, Cristo passou no teste. Nós passamos no teste em Cristo, de carona. Por isso que uma das expressões bíblicas mais utilizadas é em Cristo, nele. Pode ler o Novo Testamento, você vai ver quantas vezes, são acho que centenas de vezes que aparece essa expressão em Cristo, ou nele, em Jesus. Então, nós chamamos isso de a doutrina da nossa união com Cristo. Nós éramos um com Adão, caímos com ele. A queda de Adão não é uma coisa fora de nós. Nós também caímos junto, porque nós estávamos incluídos nele. A gente diz representativamente, nós estávamos incluídos em Adão. Então, a queda de Adão é também a nossa queda. Por isso que nós nascemos corrompidos pelo pecado. Cristo é o segundo Adão, obedece, cumpre perfeitamente a lei de Deus. Então, de uma forma positiva, ele cumpre a lei de Deus, que nenhum homem jamais cumpriu, mas ele cumpriu. E ele, além disso, oferece a si mesmo como um pagamento, como um sacrifício que paga o pecado do seu povo. Desta maneira, nós, incluídos nele, temos nossa dívida com o que Adão fez lá, e as nossas também, que nós adquirimos, totalmente paga. Por essa razão, lá no céu, nós não vamos mais ser submetidos a teste. Porque o teste já passou, o teste foi lá em Adão. Nós caímos. Cristo veio, obedeceu perfeitamente. Então isso encerrou, essa etapa encerrou. No céu, Deus não vai nos conceder a possibilidade de pecar mais uma vez. Porque não é propósito dele, não faria sentido. Ele fez isso uma vez e eu disse que ele tinha um propósito, que ele tinha um plano com isso, que era revelar sua glória, revelar sua majestade, revelar de uma maneira mais plena sua bondade. Mas lá no céu, nós já conhecemos isso, não há necessidade de que ele faça isso outra vez. Então, assunto encerrado. Veja, reverendo Weber, como é interessante pensar que se Adão não tivesse pecado, Cristo não se encarnaria. Ele não ia, o João 1,14 não ia acontecer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nunca haveria esse momento máximo da história, que é o Deus se unindo ao homem. E aí, Deus e homem se unindo numa só pessoa, que é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que une as duas naturezas, divina e humana. Se não houvesse a necessidade de ele vir para morrer pelos pecados, não aconteceria isso. Então, algo extraordinário de Deus não seria conhecido por nós. Um outro aspecto bem claro, se o Adão não tivesse pecado, se o mal não tivesse entrado no mundo, se o pecado não tivesse entrado no mundo, nós não compreenderíamos perfeitamente a graça de Deus. Até certo ponto sim, porque afinal de contas ele nos criou, nós estaríamos lá no paraíso, tudo muito bem, gostoso e tal, mas nós não conheceríamos esse lado perdoador de Deus. Esse lado do Deus que recebe de volta, que aceita aquele que o traiu, aquele que o negou, aquele que desobedeceu abertamente, como foi o caso de Adão e nosso caso também. Mas reverendo, do jeito que o senhor está falando,
Dá a impressão, então, que o pecado fazia parte dos planos de Deus para se revelar de maneira mais plena, ou revelar esse lado misericordioso, compassivo. No nosso entendimento, Deus planejou o pecado? Da Igreja Reformada, Deus decretou. É um ponto bem polêmico, é verdade, mas nós acreditamos que Deus, nos seus decretos eternos, decretou permitir que o pecado acontecesse. Note, você nunca vai me ver dizendo, eu nunca vou falar isso. Deus decretou criar o pecado, fazer o pecado, como Ele fez o mundo, como Ele manipulou o barro, como Ele fez o ser humano do pó da terra. Deus não fez, Deus não é o autor do mal, Deus não é o autor do pecado, mas Ele decretou permitir que o pecado acontecesse. E ao decretar permitir que o pecado acontecesse, o pecado obviamente iria acontecer. E iria acontecer porque esse Deus tão grande, tão soberano, tão glorioso, conseguiria com isso mostrar de forma mais plena sua glória, sua bondade, sua justiça. Quer dizer, que noção da justiça de Deus nós teríamos se o mal não tivesse entrado? Nós seríamos recompensados a vida eterna porque nós nunca fizemos nada de errado. Mas a justiça de Deus se revela quando Ele pode salvar o pecador através da cruz. Eu acho que eu preferia outra opção. O senhor concorda com essa visão sublapsoriana? Essa é Olha, você falou sub, né? De fato, o pecado, do meu ponto de vista, ele é produto de uma coisa muito boa que Deus criou, que é seres humanos livres. Porque seres humanos livres é uma coisa muito boa, só que é uma coisa muito perigosa. E a outra opção seria seres humanos programados para agirem assim e assado. Não, eu sei. Então, eu quero caminhar pelo seguinte. Sim. O reverendo Leandro, corajosamente, defendeu a ideia de que, de uma determinada maneira, o pecado fazia parte dos planos de Deus para que ele pudesse se revelar de maneira plena. O senhor concorda com isso? Ou Deus teve que elaborar um plano de salvação em vista do conhecimento do pecado, mas o pecado não foi uma escolha de Deus? Não, certamente o pecado não foi uma escolha de Deus, mas certamente na sua sabedoria, na sua presciência, Deus já previa que o homem pecaria. Isso ninguém discute. E Deus é capaz de usar todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo, para o bem daqueles que o amam e também para a sua própria glória. Deus é capaz de fazer que todas as coisas venham a convergir, porque Ele é o alfa e Ele é também o ômega. Então Deus soberanamente rege esse universo sem tolir as liberdades, concedendo espaço para as liberdades, como um grande mestre de xadrez, ou muito melhor e mais do que isso, ele é capaz de coordenar e de conduzir a história para o seu final desejado, que contribui para a sua glória. Então, quanto a isso, eu não posso negar. Não, tá certo. Mas é que, de uma maneira muito sutil, o calvinismo... Eu vou usar uma expressão que, obviamente, não é correta, mas o telespectador vai entender. De uma certa maneira, Deus preferiu que o homem caísse, porque dessa maneira ele podia se revelar como misericordioso, perdoador, compassivo, longânimo, e etc., e não apenas como Criador Todo-Poderoso, como até então ele era. Estou muito errado? É que essa palavra, preferiu... Então, qual a palavra? Ela não existe. Essa palavra preferiu, ela é perigosa, porque se eu colocar um pouquinho mais de ênfase nessa palavra, eu vou dizer que Deus fez, que Deus criou o pecado, que Deus criou, que Deus criou o mal. E eu não posso falar isso, porque Deus não é o autor do mal, não é o autor do pecado. Nele não fala que ele criou o mal? Não lá fala. Em Isaías? Isaías, ele diz que ele criou o mal com L, não mal. Eu sei que não podia ser mal com U, porque a gramática estaria errado, mas a ideia de mal lá é calamidades. É mal no sentido de... Ele é o autor dos terremotos, ele é o autor dessas coisas, sim, são calamidades, males, mas não é o mal moral, que a gente diria mal com U, né? O mal moral. Ele não criou o pecado. Não criou o pecado. Entendi. Tá bom. É bem complicado esse negócio, porque na fala do reverendo Leandro, bispo José Hildo, fica assim, poxa, então isso explicaria por que Deus criou o diabo. De uma certa forma, havia necessidade, né, de uma figura que induzisse ao mal para que o bem se realçasse e existisse liberdade. Como é que poderia haver liberdade se não houvesse possibilidade de errar? Eu vejo que a criação
não é a criação do diabo, de Satanás, é a criação de Lúcifer, um anjo bom, um anjo de luz, mas que também tem liberdade. E tem liberdade assim como Adão e Eva tiveram liberdade. E fez mau uso, Lúcifer, de sua liberdade e acabou tornando-se em Satanás, um anjo de trevas, um anjo caído, desobediente, assim como o homem também desobedeceu. E toda a história da humanidade, os males da história da humanidade são produtos da desobediência, desse desejo de independência que o homem tem de Deus, quando ele vira as costas para Deus, quando ele não quer saber da opinião de Deus, quando ele quer ser o senhor do seu próprio destino, né? Essa, aliás, é uma das tentações ali, a concupiscência dos olhos, a concupiscência... que é o mesmo pecado de e a soberba Satanás. da vida. É o mesmo pecado de Satanás. Ele quer ocupar o lugar de Deus. Ele quer... Ou seja, já que o Senhor me fez livre, inteligente, poderoso, com poder de criação e tal, então me deixa um pouco sossegado, que eu quero agora constituir o meu universo, eu quero ser o Deus do meu próprio mundo, eu quero, sabe, eu quero ditar. Aliás, é mais difícil explicar a queda de Satanás do que a própria queda de Adão e Eva, porque Adão e Eva foram tentados por Satanás. Ele chegou lá e fez... Agora, exatamente. Ele próprio. Ele não teve um tentador externo, exterior. Ele, de alguma maneira, usando dessa liberdade que Deus lhe deu... Uma vez uma pessoa falou que o mal não é exatamente uma criação. Eu sei que não tem uma explicação que vai ser amplamente suficiente, porque nós estamos falando de mistérios, de coisas que estão além da nossa capacidade de entender. Mas alguém disse assim, o mal, ele não é uma criação específica, como a terra, como o homem, que Deus foi lá e modelou e fez. O mal é uma transformação de coisas existentes. Então você tem esse anjo de luz, chamado Satanás, que tem liberdade, que consegue observar as coisas, tem sabedoria, tem desejos que são lícitos, até que ele resolve perverter essas coisas. Então é uma espécie de uma alquimia maligna, uma alquimia às avessas, elementos que ele mexeu dentro dele mesmo e transformou nisso que nós chamamos de mal. E que Deus, na sua glória, na sua soberania, permitiu, sabendo o que ia acontecer, não desejando, isso é o mais difícil de entender, não desejando, porque Deus não pode desejar o mal, mas permitiu, porque na sua grandeza, no seu poder, na sua soberania, ele mostraria que ele é o verdadeiro alquimista, porque no final das contas, ele consegue fazer toda essa bagunça, toda essa baderna, tudo isso que resultou do mal, terminar num novo céu e numa nova terra. É claro que vai ter que ter um lago de fogo também para ajudar a resolver um pouco a situação. E é exatamente disso que nós vamos falar no próximo bloco. Volta já com o Vejam Só. Reverendo Leandro, antes de eu chamar o povo fala lá, posso mostrar esse livro aqui? Eu gostaria tá que mostrasse. Isso. O que é Olam? Olam é uma palavra hebraica que significa eternidade. Ah, é? Isso. Olam é eternidade? Pode também significar mundo, antiguidade, mas normalmente é chamado de eternidade, um dos títulos de Deus. E por que o senhor trouxe esse livro aqui? Porque esse livro eu estou promovendo no Brasil. Esse livro é uma ficção fantástica, estilo Crônicas de Nárnia ou O Senhor dos Anéis. É uma história, uma boa história para ler, para se divertir também lendo uma história, como você assiste um filme, como você... Mas ele também tem excelentes mensagens, tem ótimos ensinamentos. Então, eu gostaria que, se possível, aparecesse o site, já está aí na tela, o cronicasdeluzessombras.com.br. E se alguém quiser entrar lá no site, pode ter informações, ler um capítulo lá no site, ver imagens, ver vídeos e então, até comprar. Quem gosta de ficção cristã, prato cheio. Excelente. Tá bom. É na linha do Senhor dos Anéis, você falou? Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, nessa linha. Coisa boa, hein? É boa, muito boa. Coisa boa. Muito bem. Vamos para as ruas. A Carla Viana, antes de ficar doente, foi perguntar por que Deus pôs a bendita da árvore lá no jardim. Vejam só. Por que Deus pôs a árvore no jardim se ele sabia de antemão que o homem ia pecar? Para eles, assim, da maneira que eu penso que é para eles ter a fidelidade para com Deus. Tudo tem um propósito, debaixo dos céus da terra. E ele já estava tudo planejado para que viesse a acontecer. Eu acho que ele queria testar o homem, queria provar o homem, a fé do homem, até onde o homem iria. Porque o homem, ele é pecador mesmo, Deus sabia.
Então, nós estamos aqui nessa terra para isso. Para ver o que é bom, o que é ruim. Se Deus fez, ele não fez enganado, sabia o que estava fazendo. Deus nunca quis uma adoração obrigada. Então Deus colocou a árvore lá para que o homem tivesse liberdade de escolher ou não se queria adorar a Deus. Isso antes do pecado. Depois do pecado, eu acredito que o homem perdeu essa escolha de poder adorar a Deus. Hoje ele não escolhe mais. Lá no Éden, Adão teve essa oportunidade, não soube aproveitar. Se o homem não escolhe mais, ele concorda com o senhor, né, pastor Leandro? Como é que faz? Depois da queda, o ser humano, nós entendemos que por ele ter se tornado corrupto, caído, então aí que vai estar a diferença entre calvinismo e arminianismo, nós entendemos que o ser humano não tem mais liberdade total. Ele ainda é livre, porque Deus criou criaturas livres e o pecado não eliminou a liberdade do ser humano. Mas isso é uma liberdade de agir, de acordo com a sua própria natureza. Certo. Então, o homem sendo mau, sendo pecador, ele não tem, no nosso entendimento, condições de escolher a Deus, escolher o bem. Ele é escolhido. Ele precisa que Deus faça uma obra da graça nele antes e o capacite a isso. Como se, o exemplo que eu posso dizer é assim, você está numa sala e a luz está apagada, está tudo escuro. Então, assim é o ser humano por natureza, ele vive na escuridão. Ele próprio não pode criar a luz dentro dele. Então, o Espírito Santo vem e liga a tomada, on, e faz com que surja a luz, ilumina espiritualmente essa pessoa. Então, ela vai compreender o Evangelho, então ela vai compreender quem é Jesus Cristo, então ela vai entender o que são seus pecados, porque o Espírito vem para convencer o homem do pecado, do justiça, do juízo, e, consequentemente, ele vai ter uma decisão por Cristo. Ele vai decidir, mas ele não conseguiria decidir se Deus antes não ligasse o interruptor. Já que o senhor está com a palavra, veio uma pergunta para o irmão. Paulo Marim e família, ele mora em Coronel Vívida, lá no Paraná. Ou Vivida. Pastor Leandro, o senhor acha então que tudo que está acontecendo no mundo e todos os pecados que o homem está fazendo são com aval de Deus? Inclusive, Coronel Vivida foi a primeira igreja que eu pastoreei. Ah, você conhece essa cidade? Conheço. Eu fui pastor lá, fiquei 2 anos nessa cidade, uma pequena, mas belíssima cidade. Chama? Coronel Vivida. Vivida. Foi a primeira igreja que eu pastoreei há uns 15 anos atrás. Eu não usaria a palavra aval, dizer todo mal, todo pecado que acontece hoje acontece com o aval de Deus, porque aval dá a ideia de autorizar, mas dá a ideia também de concordar, de querer aquilo. Se eu avalizo alguma coisa, estou dizendo, eu estou de acordo com isso. Então, eu diria, acontece com a permissão de Deus e com o propósito de Deus, mas não o agrada. Não, eu não posso dizer que Deus se agrade de ver o homem pecando, de ver as pessoas morrendo ou algo, tudo isso que é consequência do pecado. Deus não se agrada disso, mas Ele permite e até mesmo usa isso tudo para fazer com que aquele plano grandioso dele lá no final se cumpra. Então, não é aval, é permissão proposital de Deus. Daniel Pereira de Oliveira, de São Luís de Montes Belos, em Goiás. Acredito que Deus não só pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, como também permitiu a presença de Satanás no jardim com o intuito de manifestar a incomparável riqueza de sua graça a todas as potestades e principados, como está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 7. Auricélio Nicolau da Silva, de São Bento, na Paraíba. O senhor tem todo o conhecimento do bem e do mal, a unicidade de Deus, por saber que a salvação ao homem tinha que chegar a todos. Ele deixou a escolha do livre-arbítrio ao homem Adão. Foi o primeiro passo da salvação humana por meio de Jesus. Enéas Staroski, de São José, em Santa Catarina. Deus pôs a árvore no jardim do Éden, pois ele já havia arquitetado todo o plano da salvação. Sendo assim, permitiu que o mal entrasse no mundo para que os seus filhos pudessem adorá-lo em espírito e em verdade, para que o adorassem pelo que ele é. Se não houvesse árvore no jardim, Jesus não precisaria morrer por nós e também não poderíamos escolher entre o bem e o mal, vida ou morte. Deus os abençoe grandemente. José Luiz Maricari. Tá, tudo bem. Deixa eu parar só um pouquinho aqui. Bispo José, tá bom. O senhor tem falado bastante, o pessoal tem falado também, da liberdade, que a gente tem que escolher. Mas
o preço dessa escolha é muito alto. Milhões de pessoas vão sofrer no inferno a eternidade inteira. Não seria melhor não ter essa liberdade e ficar na presença de Deus? É o paraíso. De qualquer forma, era o paraíso. Bom, Deus entendeu que não, e eu consigo compreender os seus motivos, parte de seus motivos, né? Eu não tenho essa sabedoria toda. Eu entendo que o mundo de seres programados para dar certo, para fazer tudo que é certo, é um mundo sem graça, é um mundo, digamos assim, onde as expressões de louvor, de adoração, são totalmente artificiais e desprezíveis, e Cristo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo entenderam que o grande valor estava no relacionamento, e o que Deus busca são adoradores que o adorem em espírito e verdade, seres que o amem sobre todas as coisas, e para que isso fosse possível, ele deveria conceder liberdade, deveria conceder espaço para o exercício dessa liberdade, opção, e também aqueles, quer dizer, os outros, né? Os falsos deuses, as mentiras. Então, precisa existir esse mundo real para que Deus possa, né, no decorrer de toda a história, apesar de todos os males, guerras, que são produtos da desobediência humana, são frutos, né, desse desejo que o homem tem de independência de Deus, pudesse Deus, no decorrer da história, por sua graça e misericórdia, manifestar sua salvação, seu amor, sua misericórdia, e resgatar seres, homens, mulheres, deste mundo, para que pudesse viver num paraíso onde as expressões de amor, um paraíso futuro, né, onde as expressões de amor realmente fossem muito louváveis, muito significativas. Então, um grande preço que teve que ser pago para que isso pudesse ser alcançado. Então, reverendo Leandro, aqui o José Luiz Maricate de Santo André, em São Paulo, diz assim: se Adão e Eva não tivessem pecado, o homem não conheceria sequer a enxada. Conheceria sim, ele cultivava o jardim, não é? Talvez a enxada não fosse tão pesada, né? Mas... Eu acho que ela não ia fazer calo. Não ia fazer calo, não ia suar. Reverendo, ficou bem clara a sua exposição, nas várias vezes que o senhor participou do programa hoje, de que Deus usou todas as circunstâncias ruins da escolha de Adão, a escolha livre de Adão, né, para manifestar a sua glória, etc. Mas o custo disso é sofrimento. Deus não se alegra com o sofrimento de ninguém, se alegra? Não se alegra. E inclusive o filho dele sofreu barbaridade. Foi o que mais sofreu. Não é? Uhum. Então, todo esse sofrimento não poderia ser evitado, de algum modo, limitando a liberdade humana? Se Deus quisesse, ele poderia ter feito isso, ele pode fazer o que ele quiser, né? Se ele quisesse, mas ele não quis, ele entendeu, e eu não sou ninguém para questioná-lo, e nem mesmo eu o compreendo, porque se eu compreendesse a Deus, eu teria que ser igual a ele. Então, nós, minúsculos, né, pequeniníssimos, estamos falando de alguém que sobrepassa todo o entendimento. Esse alguém que sobrepassa todo o entendimento não é alguém que improvisa, não é alguém que faz malabarismos, é alguém que tem um propósito, tem um plano e está desenvolvendo isso da criação à consumação. Nesse grande plano da criação até a consumação, ele incluiu a necessidade do sofrimento. E o maior de todos, como você disse, do próprio filho dele. Ele não fugiu do sofrimento. E esse é o ponto. Se Deus fosse um Deus distante, sofram aí, depois eu vou mandar uns para o céu e para o inferno conforme livre. Mas não é esse o caso. Ele entrou no mundo decididamente para salvar o homem, o ser humano, e ele pagou o preço. Então a vida de Jesus Cristo é a demonstração máxima do amor de Deus. É Deus que veio para sofrer em nosso lugar. Então esse é o ponto. E observe que o sofrimento de Jesus maior não foi o físico.
As pessoas, na época de Páscoa, foi Páscoa recentemente, então, encenações, né? Toda aquela parte lá do sofrimento físico de Jesus, que obviamente foi terrível. Mas o maior sofrimento foi espiritual, porque ele teve que carregar a nossa culpa. Ele precisou carregar a culpa dos nossos pecados e ser um amaldiçoado. Veja, ele, bendito eternamente, se torna um amaldiçoado. Ele se fez maldito por nós no madeiro. Né? Então, aí está a manifestação máxima desse Deus que tem esse propósito, mas ele não foge da batalha, ele está presente, é ele que vai carregar a maior parte do sofrimento. Eu queria até abrir um parênteses aqui para dizer ao telespectador o seguinte: muitas vezes a gente é assolado por críticas e dúvidas assim, não, se Deus fosse bom, ele não criaria o inferno, ele não permitiria tanto sofrimento, tanta injustiça, Veja bem, é aí que entra a questão da fé. Fé é confiar no caráter de Deus. Fé é confiar no caráter de Deus. Apesar de toda essa coisa que nós não temos como compreender, o reverendo Leandro foi muito feliz, Deus escapa a nossa compreensão porque nós somos o barro, ele é o oleiro. Como é que o barro vai compreender o oleiro? Não há a menor condição, né? Mas nós conhecendo o que o oleiro já fez, né, podemos confiar de que ele sabe o que está fazendo. A despeito da nossa não compreensão, é aí que entra a fé. Se a gente compreender, não precisa de fé, né? Se você compreender, não precisa de fé, aí você já sabe. A fé é a certeza do que você não vê, né? A convicção de fatos que não se veem, a firme certeza das coisas que se esperam. Deus é bom, eu confio no caráter dele. Então ele sabe o que está fazendo, embora eu não compreenda. O que o senhor acha, bispo? Acho que temos que levar em consideração que Deus é bom e ao mesmo tempo Deus é justo. E o pecado não fica impune. Deus já tinha anunciado para Adão e Eva: olha, daquela árvore em particular não comam, porque quando comerem haverá consequência. E a consequência é a morte, né? O salário do pecado é a morte. E a justiça divina pede, né? A justiça divina pede que o pecado seja punido. E é importante que ele seja punido, porque senão ele continua a existir indefinidamente. Então, para que possamos um dia almejar novos céus e nova terra, onde reina a justiça, onde reina o amor, onde reina a paz e a verdade, coisas boas, né? É preciso haver um julgamento. O dia do juízo final, às vezes as pessoas compreendem como uma coisa muito má. Como é que Deus vai julgar, condenar e coisas assim? Mas isso tem a ver com o seu caráter de justiça. E o seu amor também não é esquecido, a sua misericórdia também é manifestada no dia do juízo. E a cruz de Cristo é a luz, dali emana luz e salvação para todos. Mas o Cristo é punido para que haja esperança para os pecadores. Então, não pode ser assim, ninguém vai entrar no céu assim, numa boa. Ou seja, o pecado gera morte, e alguém pagou por isso, para que nós pudéssemos. Então isso tem a ver com o lado da justiça divina. Tem gente que pensa só em Deus em termos de bonzinho, se equivoca, porque Deus também é justo e também é fogo consumidor, mas é cheio de misericórdia. Então essas coisas todas é muito difícil compreender, mas elas precisam ser levadas em consideração conforme a gente tem revelado, né, nas Escrituras. José Luiz Maricati, de Santo André, ele disse: se Adão e Eva não tivessem pecado, o homem não conheceria sequer a enxada. Como ele teve que trabalhar para se sustentar, precisou construir ferramentas, conhecer os metais, fazer roupas, armas para caçar, descobrir a ciência, a física, a medicina, o átomo, etc. Tudo isso foi criado pelo próprio homem. Deus deve estar orgulhoso de ter criado o homem à sua imagem e semelhança, já que nenhuma outra espécie dominou a tecnologia. Para mim foi um pecado necessário. Veja bem, o homem faria tudo isso antes, sem o pecado. Porque... E melhor, porque aí o foguete não ia subir assim, que nem foi a Challenger, né? Que subiu e explodiu. Ele ia subir sempre perfeitamente. Se não houvesse o pecado é a corrupção, as coisas não iam se degradar, não iam morrer. Então, funcionaria melhor sem o pecado. Mas o pecado, por terrível que seja, ele ainda assim está contribuindo para os propósitos e planos de Deus. Agora, de que maneira? Mostrando Deus, primeiro, que ele
sabe como resolver o problema do pecado. Porque uma coisa seria Deus permitir o pecado entrar no mundo e dizer, agora não sei o que faço. É claro. Sabe como resolver o problema do pecado. Ele faz isso, nós já falamos aqui amplamente, através do Cristo que morre lá na cruz. E também sabe fazer isso removendo o pecado do mundo. Aí a necessidade do lago de fogo lá de Apocalipse, que, lógico, que talvez ninguém gostaria de que esse lugar existisse, mas ele precisa existir nos planos de Deus, porque para algum lugar tem que ser enviado tudo aquilo que corrompe, tudo aquilo que é mal, para que no novo céu e na nova terra só haja bondade, retidão, justiça. Muito bem. O contato desses dois preciosos servos de Deus, reverendo Leandro Antônio de Lima, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o bispo José Hildo de Melo, ministro da Igreja Metodista Livre, está no site vejamsó.com.br. Tá? Ou, se você quiser anotar correndo, é leandro.escritor@yahoo.com.br e o bispo Hildo é hildomelo, com 2 L's, @gmail.com. Se não conseguiu anotar, no site do Vejam Só tem. Enderece a eles os seus questionamentos, seus convites para pregar na sua igreja, né, e por aí vai. Resultado da nossa enquete. Você concorda que Deus fez o melhor ao pôr a árvore do conhecimento do bem e do mal ao alcance de Adão? 44% responderam que sim e sabem por que ele fez isso. Vocês foram muito explicativos hoje, viu? Olha só. Eu não estou entre os 44. Eu desconfio. Baseado no que eu leio nas escrituras. E olha tinha que ter essa alternativa aqui, né? Eu desconfio. Uma leve ideia. Sim, 37% responderam que sim, mas pela fé, pois não compreendo os motivos dele. Estou lá. 13% responderam que não sabem, responderam não sei, e 6% responderam não, pois sem a árvore não teria havido possibilidade de pecar. 6% discordam de que Deus fez o melhor. Tá bom, estamos livres, votamos com liberdade, né? Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça do Senhor Jesus, nos encontramos no próximo Vejam Só.